Essa sequência didática é semanal, que abrange a turma do terceiro ano do ensino fundamental, e o tema dessa sequência é separação e classificação de sílabas. O título da sequência é Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Silábico com ênfase na leitura, e a disciplina é Língua Portuguesa. Inicialmente, os objetivos dessa aprendizagem é para desenvolver a compreensão silábica, aperfeiçoamento da leitura, incentivando a busca do aluno para que ele consiga ter melhor desenvoltura na sua leitura, um melhor aprendizado, identificando e classificando, diferenciando, enriquecendo assim o seu vocabulário. O intuito principal de enriquecer o vocabulário é em prol de diminuir a lacuna da aprendizagem e da leitura, por falta de acompanhamento devido à pandemia. Ao ensino fundamental, no primeiro ano, elas têm um déficit de leitura, de reconhecimento de sílabas, das palavras e tudo mais. Então, com isso, até o primeiro ano, a criança ainda consegue pegar esse tipo de estudo, ela consegue ter incentivos para a leitura e daí seguir para a sua vida de estudos, segundo ano, terceiro ano em diante. Quando a criança já tem 5 anos ou 6 anos e ela deveria ter entrado no primeiro ano do ensino fundamental e por conta da pandemia não conseguiu entrar, ela automaticamente perdeu ali o início desse aprendizado da leitura, desse aperfeiçoamento, e ela já teve que entrar no terceiro ano muitas sem saber ler, sem saber identificar sílabas. No terceiro ano, aplicando essa parte que engloba muito leitura, escrita e identificação de sílabas, que melhora até a fonética da criança, é interessante a gente trazer isso por questão de diminuir os impactos causados pela pandemia. Então, é como se a criança tivesse que rever o que não reviu no primeiro ano do ensino fundamental. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é EF03LP05, que consiste em ler e identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Como é uma turma de terceiro ano, a avaliação será feita por meio de teste escrito e ditado ao final de cada sequência, com a prova ao final do bimestre. Será avaliada a compreensão, classificação silábica e leitura dos alunos, assim como a escrita nas atividades durante as aulas. O tema da primeira aula é separação silábica simples. Os materiais necessários serão atividade xerocada e atividade no caderno. Nos primeiros 50 minutos de aula, o tema será explicado de acordo com a sua importância. Será escrito palavras no quadro, testando a capacidade de identificação das sílabas pelos alunos, e assim será aplicadas regras para melhor entendimento deles, testando os alunos e questionando, fazendo-os refletir sobre o assunto, geralmente as crianças gostam de participar e fazer isso é interessante. Na segunda aula, será atividade e avaliação. Por volta de 40 minutos, mais ou menos, será feito um ditado para que as crianças consigam captar melhor o som das sílabas e será uma atividade escrita em folha xerocada, com o intuito de fazer uma avaliação parcial e a fixação de conteúdo, além da correção das atividades. O terceiro momento, que é uma atividade para casa, a orientação é para os alunos encontrarem nome de objetos em casa, e separar suas sílabas e trazer na próxima aula. E essa atividade é feita no caderno. No próximo dia, que seria a terceira aula, que envolve a parte de classificação silábica, que os materiais necessários serão atividade xerocada e atividade no caderno. A duração inicial são 50 minutos, Será recapitulado o tema revisto na aula anterior. Seria para explicar também o tema atual e a importância da classificação silábica, escrevendo as palavras no quadro, contando as sílabas, cada uma, separadas para que as crianças entendam suas regras. É sempre bom fixar o conteúdo na aula seguinte, testar o entendimento dos alunos, o quão eles aprenderam, questionando-os, fazendo-os refletir sobre o assunto, que isso é muito importante, e pedir para apontar exemplo e fazer leitura das mesmas. No segundo momento será a duração média de 25 minutos também,
uma atividade escrita em folha xerocada com o intuito de avaliação parcial e fixação do conteúdo semanal, que é a separação e classificação, e a correção das atividades também. No terceiro momento, será a finalização e a correção da atividade para casa, que foi passada no último dia que teve 2 tempos. Será também média de 25 minutos, que essa atividade que foi passada para casa, para que as crianças trouxessem palavras de objetos que encontram em casa e separar essas sílabas. Nessa aula seria para classificar os monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos, né? Daí fecharia a semana de aula com o entendimento pleno do assunto. A adequação para crianças com necessidades especiais que apresentam transtorno de desenvolvimento, né? Essas crianças, elas podem aprender a se desenvolver também de maneira eficiente, né? Compensadas com um ensino adequado. O objetivo é incidir consideravelmente na alfabetização da criança com deficiência, e esse estímulo só tende a contribuir de forma positiva no desenvolvimento, incluindo lá no meio social, né? Para que todos os alunos tenham o mesmo desenvolvimento. O método que seria usado para a criança autista seria estimular a criança a repetir a palavra, né? Falando a sílaba junto com ela, batendo palmas, ou então batendo os pés, e falando a frase utilizando recursos para que elas consigam assimilar as sílabas com cores ou joguinhos. Os materiais necessários, né, seriam recortes, como o jogo da memória, folha colorida impressa e outros. Para fazer a adequação para o digital, né, como não tem esse tempo todo no digital, porque a gente sabe que a criança em casa ela tem a dispersão, então tem que ser muito mais objetivo. Geralmente ela tem o apoio dos pais para poder fazer a conexão, né, porque são crianças ali por volta de 8, 9 anos, então essa adequação seria feita um pouco mais objetiva, já colocando algum slide na tela, né, com incentivo dos pais para que elas consigam escrever o que está ali, porque a prática da escrita ajuda no desenvolvimento da leitura. Falando as sílabas também, acho que a criança com essa coisa digital ela tende a focar menos, então sendo objetivo logo falando as sílabas, explicando o tema, perguntando também, né, no sentido de trazer a criança mais para interagir com a tela do celular. É interessante para que ela consiga repetir e entender como é que funciona o acompanhamento das sílabas, e colocando figuras, que isso atrai a criança bastante, para que ela consiga ter essa assimilação mais fácil. Pelo menos na parte digital a gente sabe que é uma dispersão muito grande, então trazendo algo que interaja mais com a criança e seja mais colorido, seja mais evidenciado, acho que funcionaria muito melhor para que a criança conseguisse pegar esse tema, além da atividade para casa, para que em casa ela tenha esse contato também com o trabalho, e que seja feita a avaliação baseada na interação da criança e na parte escrita também, né? E, se possível, enviada por meio de fotos e outros, para que possa ser feita essa avaliação. Então, o nosso entendimento para a sequência didática está pronto, é isso aí. E eu espero que tenha ficado muito claro para que todos possam entender.